Porque nós sabemos que desde a chegada dos portugueses no Brasil até os dias de hoje, passaram-se 522 anos. Desses 522 anos, 388 foram somente de escravidão no Brasil. Quando você sobe no palco com sua história, você sente que está respondendo ao silêncio que muita gente preta ainda vive, inclusive em escolas? Maravilhosa essa pergunta. Eu não sei, eu acho que eu não consigo falar por tanta gente, né, Fabiano, né? Eu não acho que eu consiga falar por muita gente. Eu sinto que eu consigo falar por mim, um pouquinho pelos meus familiares, um pouquinho pelos atores da minha geração. Mas muita gente que assiste essa peça vai embora e que a gente preta, a gente periférica, me escreve dizendo: poxa vida, muito obrigado, porque eu me vejo muito em você, porque eu também venho de periferia, eu também venho de escola pública, eu venho de pais que foram... Meu pai foi encanador, minha mãe foi manicure, e a gente está conversando agora aqui no palco do Sesc Bom Retiro. A educomunicação, a educação, a comunicação me trazem até aqui. Então, talvez, e não foi a minha intenção, talvez eu represente muitas pessoas que estejam trabalhando, lutando para ser reconhecido na sua área ou para trabalhar na área da comunicação e da arte. Talvez sim, não foi exatamente minha intenção, mas eu fico feliz de saber que eu estou aqui e que muitos jovens se veem nesse trabalho que eu proponho. O final da peça propõe, entre outras coisas, que a gente mude o jeito de enxergar e nomear algumas situações, né? O que você acredita que realmente muda quando a gente passa a chamar as coisas pelo nome certo? E o que isso transforma na arte, na vida, na forma de existir? A gente fazia tempo que não encontrava perguntas tão interessantes. Que legal, que bom. Tem um juramento, realmente, na peça, que é um momento que o público se coloca para pensar sobre seus deveres civis, sobre suas posturas civis, né? Porque também tem muita cultura de comportamento enraizada no público, na sociedade em geral, né? Que é quando, na madrugada ou à tarde, estou andando pela rua e vê uma pessoa negra e muda de calçada, ou então quando tiram a bolsa de perto, ou então quando tiram a carteira do bolso de trás porque você está atrás da fila, ou quando não sentam do seu lado no ônibus porque o ônibus está cheio e tem um lugar vazio e é você que vai estar do lado dela. São essas coisas que a gente sabe que estão no cotidiano. E o que a peça tenta trazer é um modo de rever, é um modo de repensar esses costumes que a gente tem. Eu acho que isso, por exemplo, porque eu penso que essas situações cotidianas que promovem o preconceito, elas constrangem a vítima. E eu acho que quando a gente faz cenas como essa, que a gente para se pensar, a gente poupa que muitas outras pessoas se constranjam ao longo da vida, se sintam invadidas, se sintam desrespeitadas. Então eu acho que isso, uma cena da arte pode mudar sim, cenas do cotidiano. Essa peça fala sobre a história de uma mãe que está lutando na justiça pelo assassinato do filho dela. E essa peça reabre esse caso na justiça, porque o caso estava fechado. Então, é um exemplo de quando a arte consegue atuar no meio da sociedade, sair dos palcos para se fazer sentido da gente viver enquanto comunidade e mostrando a força tsunâmica que a arte tem de conseguir sair dos palcos e se fazer sentida em outros espaços. Meu nome é Terezinha Maria de Jesus, eu sou a mãe do Eduardo Jesus Ferreira. O meu filho foi assassinado no dia 2 de abril de 2015 no Complexo do Alemão por 2 policiais militares do Estado. E desde lá eu venho lutando por justiça para o meu filho. Em 2016 o caso foi arquivado como legítima defesa e eu não baixei a cabeça, eu entrei na luta. Resolvi investigar a morte do meu filho sozinha. Passei 8 anos da minha vida investigando a morte do meu filho e concluí as provas. Levei para a Defensoria Pública para ver se tinha algo que podia desarquivar o caso. E a Defensoria Pública olhou assim de relance e disse que não tinha nada que pudesse ajudar. Levei em outro advogado e ele disse que tinha. Então eu consegui essas provas.
E ao subir no palco no Rio de Janeiro, um advogado subiu no palco, me ajudou e o caso foi reaberto através dessa peça Macacos. Quando foi que você decidiu ser artista? E o que te segura nessa escolha? Eu não sei se eu decidi, né, ser artista, mas eu era um moleque ali da Avenida Santa Catarina, do Jabaquara, próximo à Rua Alba. E eu sempre, segundo minha mãe, eu sempre fui muito comunicador, e sempre gostava de escrever, e gostava de ver filme, ver TV. E eu vou parar artista porque eu brincava muito nas ruas do Jabaquara, ali em tiroteios eu brincava, eu não sabia o que era aquilo que estava acontecendo. E minha mãe um dia me leva para fazer teatro, porque é um lugar mais seguro para receber crianças, ao invés de eu ficar brincando na rua. E aí eu tomo gosto pelo teatro, eu tomo gosto pela coisa e sigo estudando enquanto eu vou me formando artista. E hoje em dia eu me sinto artista, mas também sou professor, também sou diretor, também sou autor de livro, porque eu consigo falar sobre coisas que eu sinto necessidade através da arte. Então eu tenho isso a meu favor. E eu acho que os artistas no geral têm. Então o que me segura nisso é realmente acreditar na arte brasileira, acreditar no povo brasileiro, acreditar na cultura brasileira, que é muito poderosa e muito potente. Desejando que eu aprenda para conseguir somar com a cultura brasileira, com a educação brasileira, com a sala de aula do Brasil, com os espetáculos brasileiros. É isso que me segura nessa arte. Penso na fé que eu tenho, na fé artística que eu tenho na cultura brasileira, sobretudo, que é muito poderosa. Quando a gente conta o que a gente passa, as pessoas desacreditam ou até mesmo dizem que é exagero, né? Alguém já tentou deslegitimar a sua peça? E como você lida com isso? É um padrão. Acho que isso é um padrão mesmo, né? Você acabou de dizer, quando a vítima diz o que ela passou, muitas pessoas descredibilizam. Mulheres, quando fazem denúncias, descredibilizam as mulheres, assim como pessoas negras, tudo acontece. Como eu disse, eu tenho muita fé na minha arte. Eu sabia que a peça Macacos tinha conteúdo que poderia ser interessante para a formação do nosso povo. Então, eu ponho fé mesmo quando talvez alguma crítica não seja favorável, quando talvez alguma pessoa do público não goste da obra. E também é democrático que não se goste de algo. Pessoas gostarão, pessoas não gostarão. O que eu acho que não pode acontecer é pessoas desrespeitarem. Aí a gente não está falando mais de uma opinião, a gente está falando de uma postura civil, social. E a minha postura sempre é questões de trabalho, resolva com trabalho. Então, se de repente alguém não acredita na minha obra, eu sigo aprendendo para poder entregar o melhor dela ou para pensar qual que é o melhor da próxima obra. Porque, enfim, a gente é jovem, a gente está vivo, né? A gente está criando. Então, ainda tem tempo para muita coisa. Desde 2016 que eu acompanho o Cleiton e a mensagem que eu quero passar é para outras mães que não têm a coragem, não têm a força que eu tenho de lutar pelos seus filhos, porque a gente tem que juntar as forças para a gente ser unida para fazer a justiça para os nossos filhos. Fim?